bem, nerdolas? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu vou estudar para o Enem desse ano. Como vocês viram no título, já é a terceira vez que eu vou fazer essa prova. E por que você já fez tantas vezes assim? A primeira prova que eu fiz do Enem, eu estava no segundo ano do ensino médio. Mesmo que eu fizesse e fosse super bem, nossa, supondo que eu fosse um gênio, não ia valer de nada, infelizmente. Isso é triste, gente, porque às vezes, supondo que tem alguém assim, nossa, com muito potencial, imagina a pessoa ir bem em um Enem que não vai valer nota, e depois, no próximo Enem, que vai valer, ela não ir tão bem assim. Imagina, seria bem triste, né? Porque a melhor nota você não vai poder usar porque não é permitido. Tem algumas universidades particulares que permitem, tá? E aí tudo bem, é um pouco mais livre, mas quando são universidades, faculdades públicas, isso não acontece, ou pelo menos é muito raro. E a minha intenção é entrar numa universidade pública, por exemplo, no ano passado, que era quando estava valendo a nota, realmente era para valer mesmo aquele Enem que eu fiz, eu tentei para universidades públicas, porém, como vocês sabem, propositalmente ela é mais difícil. Por que, que é tão difícil assim e na faculdade particular você faz a prova de qualquer jeito e mesmo assim você passa? Eles não conseguem comportar o volume de gente que está interessada. Então, eles têm que descartar muita gente, a maioria, e eles precisam dar um jeito. Então, eles fazem o mais difícil possível para passar o menos possível de gente. Eles não podem deixar todo mundo que quer entrar, porque eles não conseguem. Senão a estrutura dos lugares das universidades públicas não iria ser suficiente para comportar esse tanto de gente. Vocês já até devem ter visto pessoas reclamando: nossa, eu vim na faculdade pública e tá caindo aos pedaços. Sabe a Manu City? Ela gravou um vídeo desse e o vídeo dela tá bem sensacionalista, porque quando você assiste o vídeo, não é tudo isso. Só que a gente tem que lembrar que ela tem essa cabeça porque ela também é herdeira, né? A diva. Ela é de uma classe social maior, ela não está acostumada a ver obras, né? Edifícios de certo jeito, porque ela não frequenta edifícios assim. Então, na cabeça dela é muito pior do que a realidade. Mas que realmente existe uma grande diferença entre universidades públicas e universidades particulares. Na arquitetura e na engenharia, isso com certeza. E eu percebi quando eu fui fazer uma excursão na Unesp, que é uma faculdade pública do estado de São Paulo, e eu gravei um vídeo para o meu outro canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E depois, gente, alguns dias depois, se não me engano, eu fui para uma outra universidade particular, que eu não vou falar o nome. A universidade, eu acho que em terreno deve ser o mesmo tamanho, porém o prédio é muitíssimo mais alto, tem muito mais andares, é gigantesca, é muito diferente, muito diferente. E também dá para perceber que é mais recente, realmente deve ter uma diferença de quando foi construída. A Unesp é bem antiga mesmo, mas independente disso, né, dá para ver que é um lugar muito mais atual e com muito mais investimento. Obviamente, porque também tem o investimento das mensalidades, né? Elas são usadas para quê? Para construção também. Porém, deve ter dinheiro de outros lugares, né? Provavelmente quem quis que fosse construída uma universidade daquela já era uma pessoa com poder aquisitivo e não é do Estado. Então, o dinheiro vem de outra forma também. E ele pode ser usado com mais liberdade também. Quando você entra em algum concurso, vamos supor, Lei Rouanet ou Lei Paulo Gustavo, que é para fazer, que é para usar dinheiro reservado para você fazer projetos artísticos, você tem que justificar e documentar cada coisinha que você está fazendo. Porque senão você não tem direito de usar, mesmo que eles tenham te autorizado. Agora, quando o dinheiro é seu, aí também ninguém vai ficar no seu pé, às vezes até te atrasando na obra. Bom, foi a crítica aí, agora sim vamos voltar a falar de mim. Bom, aquele foi o segundo Enem que eu fiz, ele estava valendo. O meu resultado não foi tão longe do que eu
precisava, porém ainda não foi o suficiente, então não fui aprovada. Mas tudo bem, né? Vamos tentar de novo aí. Naquele ano eu tentei mais de um vestibular, né? O Enem não é exatamente um vestibular, porém ele serve como. Além dele, eu também fiz a prova da Unesp, fiz um concurso público também. Eu até poderia ter me inscrito em mais universidades, fazer mais vestibulares, porém não valia a pena por causa do lugar em que elas estavam. Não tinha muito perto e não tinha em alguma cidade que eu poderia me mudar. Então não valeria a pena. Imagina, eu faço o vestibular, supondo que eu passe. Mesmo assim, eu não posso fazer. Por isso que eu nem fiz. Nesse ano já vai ser diferente. Eu não vou mais estudar para vestibular nenhum. Vai ser só o Enem e isso já muda muita coisa. Já influencia muito em como você vai estudar, porque você não precisa também se dividir em dois ou mais, ou fazer estratégias diferentes, estudar de um jeito diferente para cada uma. Eu vou estudar para uma prova só, então eu imagino que eu vou estudar de um jeito só. Quando a gente planeja nosso método de estudo, a intenção é que você dê sorte ou você escolha muito bem um método que encaixe com você e que você consiga aprender e que te traga resultados, porque se você ficar mudando ao longo do ano, isso pode ser um prejudicial, porque às vezes você vai ter que criar recomeços aí que você não tem tempo de recomeçar. E isso, na verdade, vai atrasar você, né? Fora isso, eu até tinha decidido muito mais coisa. Eu tinha algumas apostilas para fazer exercícios, que é muito importante. De uns anos para cá, muito se tem falado sobre exercitar o tipo de prova que você vai fazer. Antes, gente, eu diria que uns 5 anos atrás, antes disso, não era comum nem as pessoas explicarem direito o que elas faziam para ser aprovadas, né? Quando o povo aparecia no jornal e dava entrevista, eles falavam umas coisas que hoje em dia já não são tão válidas, já não é bem assim. As pessoas respondiam que eu estudava 10 horas por dia e eu fazia cursinho presencial. A resposta geralmente era sempre essa, né? Quem passava em faculdade pública era porque tinha feito isso. Hoje em dia a gente já entende que não necessariamente você precisa ter 10 horas por dia para estudar. Você consegue estudar menos e passar do mesmo jeito. Não necessariamente você precisa ter dinheiro para frequentar um cursinho público, porque é caro. Você até pode fazer cursinho, claro, você não é proibido, não é o fim do mundo se você fizer. Não é o que vai te reprovar. Não, pode ser que te aprove. Pode ser que não também, porque não depende só do cursinho, depende de você. Você pode fazer online, caso você não tenha tanto dinheiro assim, mas você consiga ainda gastar um pouco. Dava a impressão naquele tempo que as pessoas eram muito de estudar passivo, então elas escutavam o professor explicando, copiavam no caderno. Isso é um estudo passivo. Hoje em dia a gente já reverteu e a gente está vendo que é mais valorizado e dizem que a aprovação tem até melhores resultados desse jeito se você fizer um estudo ativo, que é, digamos, você buscar o conteúdo. Não é mais você ir para a aula e escutar o professor falar, copiar as coisas da luz. Não é mais desse jeito. Você ir atrás, você fazer o seu estudo autodidata, aprender sozinho, entre aspas, né? Porque muito se usa da internet, então vão ter professores na internet, mas digamos que você vai atrás das coisas e também você pode fazer sua própria ordem de conteúdos para estudar. Quando você vai no cursinho, quem cria a ordem é o professor. Quem escolhe o que ele vai ensinar aquele dia é o professor. Se você estuda na sua casa, se você estuda sozinho, você escolhe o que você estuda hoje e o que estuda amanhã. É muito mais liberdade para o aluno correr atrás do dele, ao invés de ficar esperando alguém entregar na mão dele o que ele tem que saber para o Enem ou outros vestibulares. O que eu ia dizer sobre as apostilas é que eu não tenho mais. Olha como eu tenho sorte, né, gente? Eu não trouxe para mudança, porque eu não podia carregar mais aquele peso. Eram 2 apostilas desse tamanho aqui, ó, tá? Só de exercício, porque tinha até mais apostila lá de teoria. Gente, eu não consegui trazer para mudança. E jogaram fora. Quando eu fui descobrir isso, foi alguns dias atrás. Então, o meu plano de como eu ia estudar já mudou totalmente. Foi o fim do mundo? Não foi.
No primeiro momento eu fiquei meio desesperada, porque eu pensei, poxa, eu tive material para estudar, de boa, é muito mais fácil na apostila, gente, vamos combinar? Mas eu ainda consigo fazer praticamente a mesma coisa. Só vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Como na apostila tinham todas as questões de uma vez lá, era só pegar e ir na página que você queria, a matéria que você queria fazer. Agora, nesse caso, eu estou pegando as questões do próprio site do governo, tá? Porque o governo federal tem o site que comanda os negócios do Enem e que libera as provas antigas. E é esse tipo de exercício que a gente faz, as provas antigas. Então eu já baixei várias lá a partir de 2017, porque não baixei as anteriores. O Enem é muito antigo, ele existe desde 2000 e pouco, acho que desde 2006 ou 2007. E daquela época até 2017 era de um jeito e a partir de 2017 mudou. Então, de 2017 até 2024, as provas estão mais parecidas. De 2016 até antes, as provas são meio diferentes. É válido que você faça? É válido, só que eu deixaria para fazer depois, já que não é tão parecida assim, já que não é tão a realidade de hoje. Eu vou usar essas provas antigas de duas formas diferentes. Eu vou usar para fazer simulado, ou seja, eu vou fingir que eu estou no dia do Enem, vou pegar uma prova de 90 questões, fazer inteira, depois corrigir. No outro dia, vou pegar a prova de 90 questões, fazer inteira, depois corrigir. E também vou usar de acordo com o cronograma que eu estou usando. Nos 2 anos anteriores que eu estudei, eu não usei cronograma porque eu não tinha. Geralmente você tem em plataforma de cursinho online ou se você comprar. Tem algumas pessoas que disponibilizam? Tem, mas eu diria que é a minoria. Esse ano eu consegui pelo canal Lambergeek, que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele tem o seu cronograma pago, mas ele também liberou uma versão gratuita, então eu baixei ela e já comecei a usar. Lá eu planejei o cronograma semanal, que é, vou inventar aqui que eu não lembro certo, tá, gente? Mas eu acho que, sei lá, de quinta-feira eu acho que é matemática, redação e inglês, por exemplo. Aí na segunda, biologia e geografia. Isso não tá no cronograma dele. Eu fiz o meu personalizado, eu coloquei o meu cronograma da semana. Tem lá no template, mas não é o dono do canal que decide para você, né? Ele dá ali umas indicações do que você deve fazer. Caso você queira saber mais, você acesse o canal dele, porque ele explica, inclusive, como que usa esse cronograma e outros dados. Fora isso, tem outras funções que algumas são exclusivas na versão paga, mas na minha versão, o cronograma anual, vamos dizer o seguinte, que é o cronograma de conteúdo, não qual matéria você vai estudar hoje, qual conteúdo você vai estudar hoje. Se você escolheu estudar matemática na quinta-feira, você vai lá na parte de matemática, você vê o que tem para estudar no primeiro dia e vai estar o conteúdo lá. E nessa parte tem também umas indicações de algumas questões daquele conteúdo específico para você fazer de provas antigas. Então, eu também vou usar dessa maneira. Isso eu já comecei a fazer, então eu faço as questões, corrijo. Atualmente, eu só corrigi colocando certo ou errado, mas o jeito certo de corrigir, que é o que vai fazer você aprender, é tentando entender o porquê você errou. Ah, eu errei. Isso não explica nada para você. Agora, por que eu errei? Ah, porque eu fui fazer a conta e eu confundi o sinal. Era para colocar mais, eu coloquei menos. Eu ainda não comecei a fazer esse tipo de correção. Para mim, por enquanto, ainda só foi a primeira semana de estudos. Depois eu tenho que desacumular algumas coisas que ficaram para trás. E aí eu vou aproveitar nesses momentos e fazer as correções mesmo, de fato, das questões que eu errei. Outra coisa que eu vou usar para estudar, além de fazer os exercícios, são as videoaulas que tem disponibilizadas aqui no YouTube. Muitos professores, sei lá, mano, 15 anos atrás, muito tempo atrás, eles davam aula aqui no YouTube já. E naquela época não era comum ter cursinho online, então era tudo de graça. E esses canais, a maioria, ainda estão com todos os vídeos publicados lá e você consegue entrar. Mas os canais específicos que eu escolhi para usar são baseados no vídeo que a Geisiana, que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês verem,
indicou. Alguns eu já conhecia, mas a maioria não, porque eu nunca fui de estudar em casa, então, né? Eu conhecia o Noslen, porque quando eu estava na escola presencial, a minha professora de português falava dele. Conhecia também o Ferreto, porque em alguns piques, gente, que me dava de vontade de aprender matemática, porque eu não sou muito boa, às vezes eu ia atrás de saber. E biologia, porque teve uma época que eu era tão ruim, que era perigoso repetir de ano. Aí eu fui atrás de aprender pela internet, eu conheci o professor Samuel Cunha. Na época me ajudou muito, eu lembro até que matéria que era, gente, era botânica. E eu comecei a ir muito bem nas provas. Depois que eu entrei no ensino médio, eu já não assisti mais, porque eu comecei a entender biologia durante as aulas mesmo, né? Aí eu já não precisava mais aprender em casa. Porém, eu vou voltar a estudar com ele. E esse professor, eu tenho certeza que eu vou conseguir aprender com esse, porque, gente, se eu ver que algum desses canais eu não consigo, eu vou procurar outro, claro. Porém, é importante ver indicações de pessoas que têm experiências. A Geisiana, ela já foi aprovada em muita coisa, então ela sabe o que ela está falando quando ela indicou esses professores. Agora vamos falar sobre o método de anotação. Eu vi em algum canal, mas eu não me lembro exatamente o nome, então eu vou deixar o vídeo aqui embaixo e o nome aqui na tela para vocês. Sobre como anotar em caderno, eu sempre fui de escrever em prosa mesmo. Em algumas matérias eu fazia em tópico, porque se eu ia na escola, eu anotava do jeito que o professor pedia, certo? Acho que até o primeiro ano eu não conseguia fazer mapa mental, ficava muito bagunçado. Eu não tinha organização de pegar uma folha em branco e escrever só palavras-chave. Eu sempre fui muito prolixa. Então, ao invés de eu escrever uma palavra, eu queria escrever um trecho, eu queria escrever uma frase. Se eu não escrevesse uma frase, eu não conseguia entender depois quando eu lia. Porém, a partir do segundo ano do ensino médio, gente, eu sei que parece que eu demorei muito para entender, mas não, tá? Porque tem gente adulta que também não sabe fazer. Ou além de ficar desorganizado, a pessoa depois que faz, ela não entende. Então, isso significa que não está dando certo. Às vezes esse método de estudo não é para você. Porém, depois de tanto insistir, porque a escola pedia muito para fazer, eu aprendi na marra. A partir do segundo ano, comecei a fazer certo e dava para entender, inclusive me ajudava. E eu conseguia sim estudar com esses mapas mentais quando os professores pediam. Então eu vou testar fazer isso para o Enem também. Eu vou usar esses dois cadernos aqui. Esse da Chili Beans eu vou usar para exatas, que na verdade não é bem assim, porque vai ser matemática, física, química e biologia. E esse daqui, de Unicórnio, que é um livro bem antigo, gente, da Tilibra, esse é da Jandaia. Eu vou usar para humanas, que na verdade vai ser linguagens humanas, né? História, geografia, filosofia, sociologia, português, redação, inglês. Eu não queria usar esses cadernos, mas também jogaram meus cadernos fora, tá? Eu tinha caderno de desenho, que é aquele caderno que ele é virado assim, que ele é virado na horizontal e ele tem a folha em branco, não é pautada, que é com linhas, né? Então, para fazer mapa mental, eu confesso que é melhor, porque eu prefiro fazer de lápis primeiro. E se der tempo, depois eu passo a caneta. E o problema é que as linhas não me deixam enxergar depois, porque fica confuso. Eu bato o olho e as linhas se misturam com as letras, porque às vezes as palavras elas passam em cima. Ah, gente, isso está sendo uma dificuldade, não vou mentir. Eu vou ter que usar esses cadernos, porque eu não tenho dinheiro para comprar outros. Se não tivesse jogado fora, né? Tudo bem. Ou eu poderia, ao invés de comprar caderno, comprar um pacote de folha sulfite. Eu vou colocar isso na minha lista de compras. Só que eu só vou fazer isso depois que eu terminar de usar todos esses cadernos até o final, até a última folha. Que eu imagino que é capaz, tá? Que aconteça, porque pro Enem você estuda muita coisa. Você estuda de novo tudo que você viu na tua vida inteira. No ensino médio, eu gastei bastante caderno. Eu lembro. Eu usava fichário, então eu pegava as folhas do caderno, tirava e colocava no fichário. Acho que eu gastei uns 3 no ano passado. Então eu acho que pro Enem que eu vou estudar a minha vida inteira, em um ano, eu quero passar esse ano para não ter que fazer de novo,
ah, eu acho que eu vou acabar com esses cadernos e aí depois eu vejo se vai valer mais a pena, se o preço vai estar melhor em quantidade de páginas, né? Comprar um pacote de folha sulfite, porque aí ela é branca igual, ou comprar alguns cadernos de desenho. Esses cadernos vêm pouca folha, então eu acho que eu teria que comprar uns 3, 4 de uma vez para garantir. Se eu tiver dinheiro na época, que eu não sei nem quando vai ser isso, ou se vai valer mais a pena comprar o pacote. Isso eu no futuro que saberei, né? Vocês estão vendo que tive alguns perrengues já. Mal comecei, gente, já tive cheio de problema, né? Mas eu não vou deixar isso me abalar, não vou deixar isso interferir nas coisas, porque se eu ficar, toda vez que surgir uma dificuldade, eu pensar em desistir, eu não vou passar no Enem esse ano. E se eu não passar esse ano, eu não quero nunca mais ver essa prova na minha frente, entendeu? Porque eu não sou paciente, gente. Não tenho paciência. De verdade. Falei bastante de planejamento, agora eu vou mostrar um pouco como eu vou usar os planners para vocês. Como eu vou produzir bastante conteúdo para esse canal sobre estudos, eu vou usar esse planner aqui, que ele é só mensal, tá? Então, infelizmente, não dá para planejar os estudos aqui, porque não cabe. Se eu não me engano, eu já mostrei em algum vídeo. Se eu mostrei, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu não sei se seria tão útil escrever isso aqui, porque eu ia escrever toda semana a mesma coisa só para talvez marcar um check, né, se eu fiz ou não fiz, para saber isso no final do mês. Seria interessante, mas será que ia ajudar tanto assim? Não sei. Às vezes é melhor ver esse tipo de informação no próprio cronograma, dá para ter uma ideia já. O que eu quero documentar é mais o conteúdo, não o cronograma semanal. Isso daí não é grande coisa não para anotar. Então nesse daqui eu vou anotar qual vídeo que eu tenho que postar essa semana. Isso é importante porque vai ter dia que eu vou gravar study vlog, então eu tenho que saber para me programar antes, né? É mais inteligente se eu gravar study vlog num dia mais tranquilo, que as matérias são de boa, porque eu não quero que isso me atrapalhe. Eu quero gravar para vocês, com certeza. Se for para uma coisa ficar competindo com a outra, é melhor não fazer as duas ao mesmo tempo. Priorizar o estudo, né? E a gravação fica para depois ou eu gravo outra coisa. Nesse planner aqui que vocês já viram, tem uma seção que vocês não vão enxergar daí agora, mas aqui embaixo tem uma seção que é controle de hábitos. Esse daqui eu vou usar bastante, que é para saber se eu estou conseguindo estudar tudo que tem marcado para aquele dia. Porque corre o risco, já que eu não vou só estudar, gente, eu estou procurando emprego, preciso trabalhar. Quando eu conseguir esse emprego, eu vou ter que equilibrar um monte de coisa para ser feita. Então eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer outras coisas da vida também e ainda vou ter que estudar. Então eu tenho que marcar se eu estou conseguindo fazer tudo, não fazer uma parte, fazer tudo no mesmo dia que está marcado para fazer, para ver se eu não vou ter que mudar um pouco do cronograma semanal, ou então dividir um pouco o conteúdo, né, do vídeo só sobre esse planner, que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Além disso, gente, materiais que eu já citei alguns, os planners, os cadernos, coisa para escrever, eu vou usar bem material tranquilo. Canetas de boa. Tem muita gente que fica falando sobre as canetas caras, caneta em gel, que você piscou, ela acabou, porque é uma caneta que gasta muita tinta rápido e é cara. Gente, eu não vou nem comprar isso, tá? Primeiro que eu não tenho interesse, porque eu não vejo graça, não vejo sentido, já que você vai pagar muito e você vai usar menos. Para mim não tem sentido. Não acho que caneta esferográfica é ruim. Ela falha, mas dá para escrever do mesmo jeito. Eu vou usar, gente, o básico: bique, caneta preta, azul e vermelha e lápis, borracha e apontador. Essas coisas, corretivo, vou usar também. Coisas básicas, eu não vou ficar comprando nada porque eu não posso e nem quero também, eu não acho necessário. Como eu estive numa escola do estado, a gente ganhava, né, aspas, mas enfim, material escolar. E eu guardei durante o ensino médio todo, eu acumulei muita caneta, mesmo sobrou muito. Eu diria que sobrou metade de tudo que eu recebi. Lápis também acumulei muito. Caderno também tinha sobrado mais ou menos metade, mas jogaram meu caderno fora, que nem eu falei. Não foi a primeira vez que jogaram meus cadernos fora. No primeiro ano, eu deixei guardado e jogaram fora. Só fui descobrir depois. Ao invés do povo me avisar e falar, olha, não vou poder deixar os cadernos aqui,
eu levo aí pra você. Você quer que eu leve? Ao invés de perguntar, não, jogaram fora meus cadernos. Eu tô indignada. Olha, eu ia me manter positiva e vou, porque eu falei, eu não posso, em qualquer dificuldade, ficar focada nela. Porque se eu fico focada no problema, eu não vou estudar. E já estamos em abril, eu não tenho tempo para ficar focando no que está acontecendo de errado. Aconteceu uma coisa errada, eu vou lá e dou um jeito, eu faço de outra maneira. Eu não preciso também travar, meu Deus, mas o planejamento é assim, não vai acontecer do jeito que foi planejado. Não vai acontecer do jeito que foi planejado, mas vai acontecer de algum jeito. Tem que acontecer de algum jeito. Quando você quer, você vai ter que fazer dar certo, né? Bom, o vídeo de hoje se encerra aqui. Vejo vocês no próximo, que inclusive já está planejado nesse planner aqui, gente. Já planejei o mês todo, tá? Para vocês. Não vai faltar conteúdo aqui, vai ser um vídeo por semana.